Nós vamos em frente. Nosso destaque aqui agora é sobre a campanha em curso contra as estatais, né? E a própria presidente, eu vou, inclusive, tomar como base para comentar o tema, um pronunciamento feito pela Folha de São Paulo, né? Diante do qual a presidenta do PT, a companheira Gleice Hoffmann, deputada pelo Paraná, se pronunciou, né? E, segundo a Folha de São Paulo, a matéria divulgada ontem pela Folha de São Paulo, a manchete era: lucro cai 24% nas maiores estatais no primeiro ano do governo Lula. Uma matéria, claro, como parte da campanha da Folha de São Paulo, que não é que está preocupada com as estatais, está preocupada em atacar o governo Lula, né, como parte de toda essa operação. E está preocupada em, principalmente, vamos entender, quando a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, toda a imprensa golpista fala com preocupação no lucro das estatais, qual é a preocupação deles? É com as estatais? É com o povo brasileiro? Não. A preocupação é com os acionistas, né? Os acionistas que são tubarões que abocanharam, né, as empresas estatais aí a preço de banana, e esses jornais são defensores, né, dos interesses desses setores, né? São verdadeiros contratados, né? A imprensa é a pena de aluguel, né? É a imprensa que era um termo antigo esse, né? Agora não tem mais pena, mas é o teclado de aluguel, a gente poderia dizer, a imprensa de aluguel que serve aos interesses daqueles que patrocinam, que compram, para ser mais claro, né, a opinião dessa imprensa. E a opinião dessa imprensa é defender, né, os lucros dos grandes capitalistas que são acionistas das empresas estatais brasileiras. Pois bem, a Folha saiu então com essa manchete, lamentando a queda do lucro das empresas estatais, né? Bom, a presidenta Gleice apresenta 3 argumentos para criticar aí a Folha. Primeiro, de que ela teria sido ignorado pela Folha de São Paulo que a Petrobras e o BNDES tiveram resultados inflados em 2022 pela venda irregular de seus ativos no governo Bolsonaro. É uma farsa que acabou no governo Lula. Explicando que a Petrobras recebeu muito dinheiro em 2022, também como Banco Central, que era sócio de empresas que foram vendidas aí a preço de banana, né, como as refinarias, mas que entrou dinheiro tanto na Petrobras como no BNDES. Né? E isso daí decorre a redução dos lucros no ano passado. É uma explicação técnica e importante feita pela Gleice. A segunda explicação é que a Folha também ignora que, mesmo tendo recuado no ano passado, a Petrobras teve o segundo maior lucro de sua história, um desempenho melhor que a maioria das petroleiras de todo o mundo. Segundo argumento importante, né, mostrando aí a vitalidade da empresa estatal. O terceiro argumento, né, apresentado pela companheira Gleice, é que o resultado da Petrobras, sozinho, desequilibra toda a conta, pois é uma estatal maior que a soma do BNDES com as outras 3 empresas citadas: Correios, Banco do Brasil e Caixas. Todas elas com resultado melhor do que em 2023. Então, a Gleice explica que botou tudo no mesmo saco, né? E só que o que arrastou o resultado para ser um resultado negativo teria sido a retração, a redução no lucro da Petrobras, né? Que se deu, ela explica em função da menor entrada de capital pela venda de ativos da empresa, né? E pela política, ela não explica, mas não é destacado muito mais, pela política de preços do governo Lula, que não aumentou 150 vezes, né, o preço do combustível, como aconteceu aí nos governos anteriores. Pois bem, nós achamos que as explicações são verdadeiras, são válidas, mas aqui a gente queria destacar uma última coisa que não... O problema é que uma empresa estatal, o objetivo dela não poderia ser dar lucro, né? A empresa do Estado, do povo brasileiro, deveria ser para atender os interesses nacionais, né? Eu, por exemplo, nós aqui da Causa Operária TV, do PCO, nós queremos que a Petrobras dê prejuízo de preferência,
prejuízo para os acionistas e lucro para o povo brasileiro. Sabe qual é o lucro do povo brasileiro? Pagar aí R$ 1 no litro da gasolina, né? E aí o lucro da Petrobras, ó, afunda. Mas que se dane os acionistas da Petrobras no mercado exterior, né? De preferência que a gente tome de volta essas ações, né? Porque o petróleo, que é do povo brasileiro, e a Petrobras, que foi construída com o suor do povo brasileiro, não pode servir para atender aos interesses de meia dúzia de tubarões e especuladores que tomaram conta das ações da empresa. O mesmo vale para as outras empresas estatais. Banco público estatal devia servir, tem que servir para financiar o desenvolvimento do país, o pequeno produtor, o pequeno comerciante e até determinados investimentos, enquanto persistirem aí outros setores da própria economia capitalista e principalmente os trabalhadores. Construção de moradia, aquisição da casa própria, né? Financiamento, enquanto existir ensino privado, que não deveria existir, mas a baixíssimo custo, com prejuízo de preferência, né? Da educação para todos aqueles que queiram estudar, e etc, etc. Tudo que seja, e não para dar lucro para o acionista. Dane-se o lucro, para dar lucro para os acionistas, já tem o sanguessuga dos bancos privados, que assaltam os cofres públicos, né? Então, é preciso dizer claramente que a política da Folha não é só que é uma política tecnicamente equivocada por esse ou aquele aspecto. A política, um verdadeiro partido do povo brasileiro, do povo trabalhador, tem que explicar, né, que empresas estatais elas deveriam, inclusive, ser totalmente reestatizadas e serem colocadas para garantirem ganhos, né, e os interesses do povo brasileiro, e não para dar lucro, né? E fica muito evidente que a Folha e toda a imprensa golpista são defensores de meia dúzia de acionistas contra os interesses de milhões de brasileiros, né? São verdadeiros inimigos do povo brasileiro, é a imprensa a serviço dos sanguessugas do país. Bom,